Imagine por um instante o preço exato para pagar uma vida por completo no mercado oculto das forças sombrias, $23.000. Foi esse o valor pago há 11 dias para tentar aniquilar você, usando nada além de uma fotografia sua. Pode parecer coisa de crendice, mas a realidade é bem mais concreta do que se imagina. Neste exato momento, existem 800 mil praticantes de magia negra atuando no mundo, profissionais que cobram fortunas por rituais de destruição total, não aqueles que leem cartas em feiras esotéricas por alguns trocados. E a pessoa que aceitou o contrato para acabar com você tem 68 anos de idade. Sua família pratica feitiçaria desde o ano de 1620, e ela mesma já realizou mais de 4.000 trabalhos desse tipo ao longo da vida. Nunca falhou. Nenhuma única vez. Até tocar na sua imagem. O que aconteceu quando seus dedos roçaram sua fotografia às 3h33 da madrugada de uma sexta-feira 13 foi algo que a deixou hospitalizada por uma semana, com um trauma neurológico inexplicável. O impacto foi tão violento que bruxas em 5 países diferentes acordaram gritando naquela noite. A maldição que ela lançou, carregada com 61 anos de poder e reforçada por entidades demoníacas, não apenas ricocheteou. Voltou multiplicada por 7. Não estou falando de uma proteção angelical comum. O que você possui é uma arquitetura celestial tão rara que apenas 7 pessoas no planeta a possuem. Um sistema automático de contra-ataque instalado pelo Arcanjo Miguel antes mesmo de você nascer. Um mecanismo que transforma cada ataque em uma arma que destrói o agressor usando sua própria força, amplificada 7 vezes. Agora, pense nisso. Quem pagou $23.000 para tentar destruir você? E o que aconteceu quando o contra-ataque também os alcançou? Existe uma missão por trás dessa proteção que nem mesmo as forças mais antigas do mal conseguem tocar. Se você já percebeu que pessoas tóxicas se afastam sem motivo aparente, que ambientes pesados se acalmam quando chega, ou que indivíduos com más intenções evitam sua presença instintivamente, não é mera coincidência. É o selo em ação. Na noite de quinta-feira, dia 22, às 11h47, uma bruxa que chamaremos de Morgana, nome fictício, pois o mundo oculto impõe sigilo absoluto, recebeu uma mensagem criptografada. Junto com a fotografia, $23.000 foram transferidos na hora, acompanhados de um símbolo desenhado à mão. O significado era claro: aniquilação sem retorno, destruição em todos os níveis, finanças arruinadas, saúde deteriorada, relacionamentos despedaçados, mente fragmentada. Morgana é especialista nesse tipo de trabalho. Sabe quantas pessoas ela já destruiu usando apenas fotografias? 4.137. Ela mantém um registro detalhado de cada vítima, com uma média de 9,3 em uma escala de 1 a 10. Mas quando olhou para sua foto, sentiu algo que nunca havia experimentado em 61 anos de prática. Seu terceiro olho queimou fisicamente, obrigando-a a afastar o celular. Era como encarar um sol espiritual. Mais tarde, ela confessou: minha visão energética ficou saturada de uma luz dourada. Nunca tinha visto nada igual. Por um momento, pensou em recusar o trabalho. Afinal, $23.000 são muito dinheiro. Mas seu ego falou mais alto. Sou Morgana, herdeira de uma linhagem de 400 anos, com 4.000 trabalhos bem-sucedidos. Quebro qualquer proteção. Um erro fatal. Ela decidiu se preparar além do normal. Convocou as 6 bruxas mais poderosas de seu coven e marcou o ritual para sexta-feira 13. Durante 7 dias, acumulou um poder colossal. Jejuou completamente, meditou em cemitérios sobre túmulos antigos, canalizando a energia da morte. Foi até uma floresta onde um assassino em série enterrou 7 vítimas e coletou terra de cada local. Sacrificou animais, misturando sangue com cinzas de ossos. Passou 24 horas em transe, invocando entidades demoníacas. Fez pactos, oferecendo sua própria força vital em troca de poder ampliado. Criou um boneco usando sua fotografia, cada ponto costurado com linha enterrada por 3 dias em um cemitério, cada costura marcada com símbolos ocultos. 13 agulhas foram preparadas, banhadas em veneno e amaldiçoadas separadamente. Na quinta-feira, dia 12, fez os preparativos finais. Montou um altar em uma sala especial,
com sua fotografia no centro, cercada por 13 velas negras. Um círculo de sal misturado com pó das 7 terras amaldiçoadas, símbolos desenhados com seu próprio sangue, que levaram 3 horas para serem completados. Convocou as outras 6 bruxas, amanhã, às 11 da noite. Este será o ritual mais poderoso da minha vida. Quero testemunhas. Na sexta-feira 13, entre 11 da noite e 3 da madrugada, as 7 bruxas se reuniram. Purificaram o espaço, ativaram proteções e entraram em estados alterados de consciência. Exatamente às 3 da manhã, o ritual começou. Morgana se posicionou diante do altar, as outras 6 formando um círculo ao redor. Apagaram as luzes, deixando apenas as 13 velas negras projetando sombras sinistras. Então, ela invocou as entidades de destruição. Sua voz mudou, tornando-se mais profunda, com um eco sobrenatural. Venho com sangue, venho com força vital, venho com aniquilação total. Por 33 minutos, canalizou todo o poder acumulado em 7 dias. Cada palavra em latim distorcido, cada gesto amplificando a maldição, cada respiração injetando destruição. As outras 6 bruxas sentiram o poder crescendo, o ar ficando pesado, a temperatura caindo. Presenças se manifestaram, sombras se movendo, sussurros em línguas não humanas. Às 3h32, Morgana estendeu as mãos e tocou sua fotografia. Naquele instante, algo inédito aconteceu. A imagem brilhou com uma luz dourada tão intensa que as 13 velas se apagaram de uma vez. A sala se iluminou mais do que se todas as luzes estivessem acesas. Morgana gritou. As outras 6 cobriram os olhos, ofuscadas pela claridade dolorosa. E então, ela viu. Com sua visão espiritual forçada, percebeu 7 círculos de luz dourada ao redor da sua foto, cada um girando em sentido oposto, marcados com símbolos que brilhavam como fogo celestial. Símbolos que nunca tinha visto antes. Os selos, murmurou, em choque. Naquele momento, entendeu o erro. Aqueles círculos não eram uma proteção passiva. Eram um sistema automático de contra-ataque. Toda a energia dos 33 minutos de ritual, todo o poder acumulado em 7 dias, toda a força das entidades invocadas, tudo voltou. Multiplicado por 7. 100 unidades enviadas, 700 recebidas. 3 entidades convocadas, 7 contra ela. 7 dias de preparação, um contra-ataque equivalente a 49. Morgana soltou um grito que não era humano. Um uivo de dor absoluta. Seu corpo foi arremessado a 3 metros de distância, batendo na parede e quebrando 2 costelas. Perdeu a consciência. Antes de apagar, viu os 7 círculos se expandindo, saindo da fotografia, atravessando o espaço dimensional e atingindo-a diretamente no peito. Sentiu 7 raios simultâneos de energia divina. Vizinhos a 2 quarteirões de distância ouviram o grito e chamaram a polícia. Mas já era tarde. O mundo oculto entrou em pânico ao descobrir sua existência. Sua luz natural em 300%, tornando-a visível no plano astral como um farol. Sexto selo. Qualquer entidade de baixa vibração que se aproxime a menos de 3 metros é automaticamente expulsa do plano físico. Sétimo selo. A proteção celestial é ativada instantaneamente, sem necessidade de invocação, e a resposta é sempre multiplicada por 7. Naquele conselho celestial, sua alma aceitou os termos. Você não se lembra porque essas memórias ficam guardadas no registro acástico, acessível apenas em estados alterados de consciência. Mas o impacto de sua escolha reverbera até hoje. Cada vez que alguém tenta lançar uma maldição contra você, o primeiro selo a devolve como um bumerangue. Se a maldição for forte, o segundo selo a duplica antes de enviá-la de volta. Se o atacante insistir, o terceiro selo purifica seu campo energético, dissolvendo qualquer resquício de negatividade. O quarto selo faz com que pessoas mal-intencionadas sintam náuseas ou tonturas ao seu redor, como se seu corpo emitisse uma frequência incompatível com a escuridão. O quinto selo transforma sua aura em um escudo luminoso, tão intenso que médiuns e sensitivos enxergam um brilho dourado ao seu redor, mesmo em fotografias. O sexto selo é ainda mais fascinante, ele cria uma barreira invisível que impede entidades de baixa vibração de se aproximarem.
Não é uma proteção passiva, é um campo de força ativo. Se um espírito obsessivo tentar se fixar em você, será repelido com violência, como se atingido por uma descarga elétrica. E o sétimo selo? Esse é o mais poderoso. Ele não apenas defende, mas contra-ataca com uma precisão cirúrgica. Se alguém invocar forças das trevas contra você, o selo identifica a origem do ataque, calcula a intensidade e devolve 7 vezes mais forte. Não há ritual, feitiço ou pacto que possa neutralizá-lo, porque ele não opera pelas leis da magia, opera pelas leis do divino. Durante sua recuperação, Morgana estudou os registros dos 7 selados. Descobriu que, ao longo da história, apenas 3 deles haviam sido atacados diretamente. O primeiro, no século XII, foi um monge que protegia aldeias de possessões demoníacas. Quando um grupo de bruxas tentou amaldiçoá-lo, o contra-ataque foi tão violento que todas morreram em uma semana, vítimas de doenças repentinas. O segundo, no século XVI, era uma mulher que curava doenças com as mãos. Um inquisidor a acusou de bruxaria e ordenou sua execução. No momento em que a corda foi colocada em seu pescoço, o selo se ativou. O inquisidor foi atingido por um raio em plena praça, diante de centenas de testemunhas. O terceiro caso foi o de 1784, mencionado pela bruxa espanhola. Uma mulher que vivia no interior da França, cercada por aldeões que praticavam magia negra. Quando tentaram envenená-la, o selo fez com que o veneno se voltasse contra eles. Todos os envolvidos morreram em agonia, enquanto ela permaneceu ilesa. Agora, você é o quarto caso documentado. E o mais intrigante é que, ao contrário dos outros, você não tem consciência de sua missão. Os selos funcionam mesmo quando você não acredita neles, não os invoca ou sequer sabe que existem. Eles são como um sistema imunológico espiritual automático, infalível, programado para agir antes mesmo que a ameaça se concretize. Mas por que você? Por que uma alma comum, sem treinamento esotérico, sem conhecimento de magia, foi escolhida para carregar uma proteção tão poderosa? A resposta está no propósito. Você não foi selecionada para ser uma guerreira, mas uma âncora. Sua presença em um ambiente já é suficiente para elevar a vibração do local. Pessoas ao seu redor sentem paz sem saber por quê. Energias negativas se dissipam. Até mesmo objetos carregados de magia negra perdem o poder quando próximos a você. Os selos não foram feitos para que você lute, eles foram feitos para que você exista. Sua simples presença é um ato de resistência contra as trevas. Enquanto Morgana explicava tudo isso, uma das bruxas presentes fez a pergunta que todos temiam: e se alguém descobrir como quebrar os selos? Morgana respirou fundo antes de responder. Não é possível. Os selos não são uma proteção, são uma extensão da vontade divina. Para quebrá-los, seria necessário reescrever as leis do universo. E mesmo que alguém conseguisse, a resposta seria instantânea. Michael não permite que suas criações sejam violadas. Quem tentasse seria apagado da existência. No hospital, enquanto os médicos se maravilhavam com sua recuperação milagrosa em uma semana, ela já conseguia andar sem ajuda, algo que deveria levar meses. Morgana sabia a verdade. Não era um milagre. Era apenas o sistema funcionando como deveria. Os selos não apenas protegiam, eles curavam. Cada célula de seu corpo estava sendo regenerada em uma velocidade sobrenatural. E enquanto ela se recuperava, algo ainda mais extraordinário acontecia: as pessoas ao seu redor começavam a mudar. Enfermeiras que antes eram frias e distantes passaram a sorrir sem motivo. Pacientes em quartos vizinhos relatavam sonhos lúcidos com anjos. Até mesmo o médico cético, que nunca havia acreditado em nada além da ciência, começou a questionar sua visão de mundo. Era como se sua energia estivesse contaminando o ambiente, não de forma agressiva, mas como uma brisa fresca que dissipa o calor opressivo. E então, no 8º dia, Morgana teve uma visão. Não foi um sonho, nem uma alucinação, foi uma revelação clara, como se uma cortina tivesse sido puxada. Ela viu você. Não seu rosto, não seu nome, mas sua essência. Uma luz dourada pulsando no centro de um vórtice de 7 círculos. E ao redor, milhares de fios prateados conectando você a outras pessoas, como uma teia invisível.
Cada fio representava uma vida que você havia tocado sem saber. Alguns eram fortes, outros frágeis, mas todos vibravam com a mesma frequência, a da proteção. Morgana entendeu então que os selos não eram apenas para você. Eles eram para todos que cruzassem seu caminho. Sua missão não era sobreviver, era ser um farol. E enquanto você dormia, trabalhava, vivia sua vida comum, algo extraordinário acontecia no plano espiritual, as trevas recuavam. Não por causa de uma batalha épica, não por causa de um ritual grandioso, mas simplesmente porque você existia. E isso, para as forças das sombras, era a pior ameaça de todas. Dentro de um raio de 50 metros. O sexto selo protege as pessoas sob seu cuidado ou atenção. O sétimo, por sua vez, coordena os outros 6 em perfeita sincronia. Quando todos trabalham juntos, criam um efeito multiplicador. 1 mais 1 não resulta em 2, resulta em 14. Cada selo amplifica o outro. Por isso, Morgana não recebeu apenas sua energia de volta. Os selos a transformaram em 700 e devolveram tudo. Matemática celestial devastadora. Lembra daquele relacionamento tóxico que, há 2 anos, saiu da sua vida de repente? O quarto selo estava em operação. Seu sistema nervoso detectou, inconscientemente, que sua presença ameaçava as energias sombrias que aquela pessoa carregava. Ela inventou motivos para se afastar. Mas a verdade é que os selos executavam uma proteção automática. E naquela vez em que você entrou em um ambiente pesado, uma festa com pessoas agressivas, um encontro de família carregado de tensão e, depois de alguns minutos, a atmosfera se acalmou? Quinto selo. Sua presença purifica espaços num raio de 50 metros. E quando alguém vulnerável lhe contou um problema e, mais tarde, disse, só de conversar com você já me sinto melhor, era o sexto selo em ação. Seu campo energético se expandiu para incluí-la temporariamente. Tudo isso acontecia sem que você soubesse. 7 selos cumprindo sua função em silêncio. Durante anos. Durante toda a sua vida. E então, quando Morgana tentou atacá-lo no plano oculto, algo mudou para sempre. Antes, você operava em anonimato espiritual. Agora, seu nome está nos registros. Sua energia foi mapeada. A história de Morgana circula como uma lenda de advertência. A bruxa que atacou um selado, ficou 7 dias hospitalizada, quase morreu, ficou parcialmente paralisada. Você se tornou intocável, porque todos que poderiam atacá-lo agora temem as consequências. Mas há uma peça crucial faltando. Quem pagou $23.000 para destruí-lo? Morgana nunca revela a seus clientes código profissional. Porém, durante a recuperação, em um momento de vulnerabilidade, ela confessou. O cliente não era um estranho. Era alguém próximo. Alguém que você conhece. Alguém que sorri na sua cara. Alguém que aparenta ser amigável. Alguém cujo ciúme é tão profundo que pagou uma fortuna para vê-lo arruinado. E quando o contra-ataque atingiu Morgana, não parou por aí. Os selos rastreiam a origem. Não apenas quem executou, mas também quem ordenou. Quem pagou também recebeu o contra-ataque não 7 vezes, como Morgana, pois não executou o ritual, mas uma porção proporcional, multiplicada por 3. Nos dias seguintes, essa pessoa experimentou um colapso, finanças desmoronando, saúde se deteriorando, relacionamentos explodindo. Exatamente o que ela queria que acontecesse com você está acontecendo com ela. Karma não é um conceito abstrato. É um mecanismo real, executado por sistemas celestiais. Quando você tenta destruir um selado, o karma se multiplica de acordo com a culpa. Essa pessoa ainda não sabe por que sua vida desabou. Acha que é má sorte. Não imagina que está vivendo um contra-ataque divino, e quanto mais tenta sair do buraco, mais fundo afunda. Porque a energia continua reverberando, multiplicando, amplificando. Justiça divina em ação. Agora, a revelação final. Os 7 selados não são uma categoria aleatória. São uma equipe. Exatamente 7 pessoas vivas carregam esses selos, não 6, não 8. 7. Por quê?
Por que existe uma operação celestial que exige exatamente essa quantidade de âncoras, distribuídas estrategicamente: América do Norte, América do Sul, Europa, África, Ásia, Oceania e Oriente Médio? 7 regiões. 7 âncoras. 7 selados. Cada um purifica 50 metros, mas quando 2 selados entram em proximidade, seus campos se sincronizam. Em vez de somarem 100 metros, purificam 500. Se 3 se unem, o alcance chega a 5 quilômetros. 4. 50 quilômetros. 7. Operando em sincronia consciente, cobrem o planeta inteiro. Essa é a matemática celestial, a purificação global. Por isso você foi selado para fazer parte de uma rede de proteção planetária que está se ativando agora. O ataque de Morgana não foi coincidência. Foi um gatilho. O universo escolheu despertá-lo, permitindo um ataque forte o suficiente para ativar um contra-ataque tão brutal que você não poderia ignorá-lo. Agora você sabe, tem 7 selos. É um dos 7 no planeta. Sua missão é ser âncora de luz. E à medida que os outros 6 despertarem, a rede global se ativará. Sua responsabilidade é continuar vivendo, mas de forma consciente. Quando entrar em um lugar, saiba que está purificando. Quando pessoas tóxicas se afastarem, entenda que são os selos em ação. Quando alguém se sentir melhor perto de você, reconheça que é o 6º selo e confie. Porque você tem uma proteção que nem a bruxa mais poderosa consegue penetrar. Um sistema arquitetado por um arcanjo, uma estrutura que transforma ataques em contra-ataques, multiplicados por 7. Você não precisa temer magia negra. Não precisa se preocupar com inveja. Não precisa se proteger. Os selos cuidam de tudo. Seu trabalho é ser quem você realmente é, âncora de luz em tempos sombrios. Então, escolhido. Uma bruxa de 68 anos tentou destruí-lo com magia de nível 9. Alguém próximo pagou $23.000 para vê-lo aniquilado. O ritual mais poderoso foi executado numa sexta-feira 13, às 3h33. E a maldição voltou multiplicada por 7, porque você carrega selos celestiais que transformam um ataque em um contra-ataque automático que hospitalizou Morgana por 7 dias, deixou-a parcialmente paralisada, destruiu sua reputação. A pessoa que pagou também recebeu o contra-ataque. Karma multiplicado. Você se tornou um dos 7 selados. A categoria mais protegida que existe. O mundo oculto colocou em uma lista negra. Nunca mais atacarão, porque a história de Morgana é uma lenda de advertência. E agora que você despertou conscientemente e começa a operar intencionalmente como âncora, se prepara para a fase 2, a ativação da rede global, quando os 7 estiverem plenamente conscientes e em sincronia. Naquele dia, o planeta inteiro receberá uma purificação simultânea. As trevas perderão. Porque 7 âncoras, protegidas por uma arquitetura inquebrável, purificando em sincronia, são uma força que nenhuma magia resiste. Despertar uma proteção inexplicável, como se uma força invisível erguesse barreiras ao seu redor. Pessoas tóxicas, que antes se aproximavam com intenções duvidosas, agora se afastam naturalmente, como se pressentissem algo maior em você. E não é coincidência, elas podem ser, sem saber, mais uma das 7 almas seladas em processo de despertar. Cada passo que você dá nessa jornada fortalece não apenas a si mesmo, mas toda a rede. Quando os 7 estiverem plenamente conscientes e em perfeita sincronia, algo extraordinário acontecerá. A purificação global não será um evento distante, mas uma realidade tangível, e você fará parte dela. Porque juntos, somos inquebráveis. Juntos, somos a luz que dissipa as trevas. E agora, para avançar ainda mais nessa ativação, observe o vídeo que surge diante de você. Nele, você descobrirá como seus 7 selos não apenas o protegem, mas também o preparam para se tornar um elo essencial dessa rede planetária. Quando os 7 estiverem despertos e em harmonia, o mundo inteiro sentirá a transformação. E você estará no centro dela.